Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro, hoje para falar sobre os impactos nos embarques de carne de frango após o registro de um caso de gripe aviária isolado no Rio Grande do Sul. Nós vamos agora até Bebedouro conversar com a Juliana Pila, que é da Scott Consultoria, que já está conosco aqui. Eu agradeço a participação. Juliana, prazer em falar contigo. Obrigado. Olá, Braga. Olá a todos que nos assistem. O prazer é todo meu em participar aqui com vocês. Bom, Juliana, começo perguntando exatamente sobre os impactos, né, e desse embargo às exportações e o alto embargo imposto pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária, confirmado logo em seguida pela China, né, que é uma das grandes, talvez a principal importadora de carne de frango aqui do Brasil. Quais são esses impactos no primeiro momento? Aliás, quais são as últimas notícias que se tem a respeito desse caso nessa granja registrado gripe aviária lá no Rio Grande do Sul? Bom, Braga, ainda é muito cedo para a gente calcular, né, qual que vai ser realmente esse impacto, né, a respeito desse caso isolado de gripe aviária que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Isso nunca aconteceu antes, então é difícil a gente ter também alguns números do que para trazer uma retrospectiva, né? Mas, né, o que a gente pode comentar a respeito, né? Hoje, pensando num mercado internacional, o Brasil é o principal exportador de carne de frango hoje, né? Então a gente tem uma representatividade muito grande aí nesse mercado. Hoje as exportações brasileiras de carne de frango, se a gente considerar os números fechados de 2024, representaram aí 35% da nossa produção. A nossa produção vem crescente. O Rio Grande do Sul é o terceiro principal estado produtor da carne de frango, então, ou seja, tem uma relevância muito grande. E também, quando a gente pega os principais estados exportadores desse produto, né, o Rio Grande do Sul também está nessa terceira colocação. Então, é um estado que tem bastante relevância com relação à produção de avicultura de corte, né? Então, nesse momento, né, quais são as informações que a gente tem por hora, né? Nesse momento, a China, que foi o nosso principal comprador em 2024, vinha sendo o nosso principal comprador até abril, né? Os dados consolidados que a gente tem, a China foi o nosso principal comprador da carne de frango também agora em 2025, já cessou, né, as suas compras de carne de frango de toda a totalidade aqui do Brasil. Alguns outros países também a gente já começa a ver alguma movimentação, mas que vai se limitar somente ao estado do Rio Grande do Sul. Então, né, nesse primeiro momento, esse volume que seria então destinado à China, ou o volume que sairia do Rio Grande do Sul para outros países, vai acabar ficando aqui no mercado interno. Ou seja, né, a gente vai aumentar a oferta aqui desse produto, da carne de frango no mercado brasileiro. E aí, né, tem as consequências, né? Hoje a precificação, né, a lei de precificação é oferta e demanda. E aumentando essa oferta, muito provavelmente a gente vai ter uma queda de preços aqui no mercado interno, que não vai afetar somente a proteína de frango, mas também aí o mercado de carnes no geral. Bom, é bom deixar claro que, além de ser caso específico registrado no Rio Grande do Sul, o embargo serviu para todas as exportações, né, ou seja, todas as importações do Brasil pela China. Agora, existe um prazo para que isso seja revertido, porque geralmente quando ocorre algo nesse sentido, né, um embargo, alto embargo, enfim, demora um pouco, né, pelo menos 30 dias. A China já comunicou, ou ainda não tem essa informação de quanto tempo vai durar esse embargo, porque, pelo que parece, as autoridades aqui imediatamente, junto ao mapa, fizeram tudo aquilo que era necessário, isolando essa granja, né, Juliana? Eu acho que cabe o destaque aqui, né? O Brasil ele é referência nessa parte de sanidade, né? O nosso governo ele toma medidas muito rapidamente para a solução desses problemas. Por enquanto, que a gente tem de notícia é que essa suspensão das compras de carne da China são por 60 dias, mas agora a gente tem que ir acompanhando como que vai se desenrolar todo esse processo, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, né, é que esse consumo de carne não afeta aí
problemas, né, para a saúde humana. Então, acho que isso também é um ponto que a gente tem sempre que destacar, porque isso acaba gerando, assim, muita insegurança e tem muita especulação que acaba acontecendo no mercado. Então, acho que é importante também a gente destacar esse ponto. Bom, e de alguma forma aumenta a oferta no mercado interno, essa carne de frango que seria destinada à exportação vai ficar aqui dentro do Brasil. Isso pode ajudar a pressionar, lógico, os preços devem recuar dessa importante proteína, mas deve impactar também as demais, na carne suína, a carne bovina. Geralmente é um efeito cascata também que deve refletir ou respingar, entre aspas, né, nas outras proteínas, Juliana. Ah, muito provavelmente sim, Braga, porque a gente tem, né, acaba tendo uma migração para o consumo dessa proteína que vai estar mais em conta aí chegando para o consumidor final. A gente tem esse acompanhamento da competitividade, né, entre as carnes. Atualmente, a carne bovina, né, estava tendo um aumento de preço frente à carne de frango e à carne suína, então a carne bovina estava tendo uma competitividade menor frente às concorrentes. No entanto, né, conforme o desenrolar aí do mercado, muito provavelmente esses preços da carne de frango tendem a reduzir e com isso essa carne acaba ganhando competitividade frente às proteínas e aí tudo acaba puxando, né? Um acaba puxando o outro e provavelmente vamos ter aí impactos também nas demais proteínas. Bom, o mercado acompanha todas essas informações, né? Nessa sexta-feira também nós tivemos a fusão de uma gigante aí, Marfrig, junto com a própria BRF, né? Transformando essa empresa numa das gigantes de proteína animal. Num dia que também o mercado geralmente faz um balanço da semana. Agora, resta saber o que vem pela frente, mas geralmente o impacto está lá na granja, em todas as granjas, né? Uma redução provavelmente no alojamento de aves para produção, reduzir a produção para não impactar cada vez mais os preços, né? Geralmente isso é feito, né? Um alojamento menor de pintinhos, né? Pintos, e logicamente nas granjas uma produção menor. Esse geralmente, ou essa geralmente é a dinâmica, não, Juliana? Exatamente, acaba afetando toda a cadeia, né, como um todo, né. Cabe lembrar, né, que o ciclo de produção da avicultura de corte acaba sendo bem mais curto quando comparado, por exemplo, à cadeia da bovinocultura, né. Então, a gente deve ter um ajuste aí nessa produção, caso a gente venha acompanhar o desenrolar de todo esse cenário, né, mas é um ajuste muito mais rápido nessa produção. Então, a gente deve ter sim um impacto aí com relação ao preços, a mercado como um todo, em toda a cadeia, e esse ajuste deve ser feito de forma mais rápida, e lá na frente a gente já tem um mercado um pouco mais equilibrado. É lógico, no aspecto econômico, né? Isso ajuda a reduzir um pouquinho o impacto inflacionário. Isso seria um dos reflexos aqui no Brasil, mas isso, pelo contrário, não chega a ser tão relevante quanto o prejuízo registrado nesse momento em relação às exportações. A expectativa do produtor, né, dos produtores, exportadores, a indústria. Tudo isso causa um certo desconforto. Algum recado final, alguma observação final, Juliana? Bom, acho que cabe lembrar, né, que a avicultura de corte ela vinha muito bem esse ano, as exportações vinham muito bem, e cabe destacar dessa posição que o Brasil tem mundialmente, é graças ao status sanitário que a gente tinha, então a gente acredita que isso deva ser resolvido aí o mais rápido possível, nossas entidades, nosso governo vem agindo de forma rápida, então a gente espera aí, junto aos produtores, com uma mensagem positiva de que isso venha se resolver o mais rápido possível. Vai passar, vai ser rápido e tomara que isso realmente seja resolvido o quanto antes. Juliana, grande abraço para você, toda a equipe da Scott, um abraço para o Alcides Torres, né, o próprio Scott. Mais uma vez, obrigado pela participação, até uma próxima, viu? Eu é que agradeço, não só eu, mas a Scott Consultoria está sempre à disposição. Obrigado, até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro, essas informações estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, mas além disso, vá lá, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Sempre João Batista Olivo faz esse convite para que você venha fazer parte do seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.